Cara, é insano a gente tá fazendo algo sem saber o porquê a gente tá fazendo. Você até já começou a investir, mas você não determinou os seus limites no mercado, o risco que você tá correndo. Você não tem estratégia. Talvez você chegou no mercado porque você viu um vídeo de alguém falando para comprar um fundo imobiliário ou comprar uma ação para viver de dividendos. Será que é o melhor caminho? Será que é o mais inteligente? Você às vezes nem sabe mensurar isso. Ninguém nunca te falou detalhadamente o que fazer. Se você já estudou matemática, você lembra das coisas que você aprendeu na escola, você lembra que para chegar num resultado você precisa saber as variáveis. Então, como ser um investidor, alcançar a liberdade financeira nas melhores estratégias, na melhor rota? Existem caminhos mais rápidos do que outros. Será que essa rota que você está trilhando é a melhor? Esse vídeo aqui é justamente para te auxiliar nisso, para você enxergar em que momento você está, o que você precisa saber, o que você tem que estudar para alcançar essa liberdade financeira. Fala gente, eu sou o Felipe. Nesse vídeo eu separei 5 coisas que você precisa conhecer, aprender, estudar para investir bem o seu dinheiro e encurtar o caminho da liberdade financeira. Ponto número 1, qual o seu perfil de investidor? É uma pergunta aparentemente simples, mas você precisa se conhecer com relação aos riscos que você está disposto a tomar quando se trata de investir o seu dinheiro. Esses dias eu estava falando com um amigo que ele investe em renda fixa há muito tempo e ele não compra mais nada, ele só faz isso, mesmo tendo um certo conhecimento com relação à renda variável. E por que eu já comecei com um exemplo, né? Porque independente de para onde você vai, seu perfil basicamente ele determina quais são os riscos que você está disposto a correr na bolsa. Se você tem um perfil mais agressivo, você está disposto a correr mais risco. Se você tem um perfil mais conservador, menos risco. Tem um meio termo ali que a gente chama de moderado, mas esses são os 3 principais perfis de investidor. Por que isso é importante? Porque sempre quando a gente vai investir, a gente vai até um determinado lugar para poder investir na bolsa de valores. Que lugar é esse? Ele pode ser tanto um banco quanto uma corretora. Tendo uma instituição financeira que nos possibilite comprar ativos do mercado financeiro, ok, consigo entrar no mercado. Só que antes de eu simplesmente ir nessa instituição, por exemplo, vou lá numa corretora específica, sei lá, uma Rico da vida aí, e abro a minha conta. Uma das primeiras coisas que a corretora vai me passar é um formulário para que eu descreva o meu perfil de investidor, porque é a partir disso que ela vai liberar para mim as possibilidades de investimento, produtos de renda fixa, produtos de renda variável. Isso é importante, porque você saber para poder se expor mais. Então, para se proteger ali, ela solicita isso para os seus clientes. Conhecer o perfil investidor é importante. Mas Felipe, como que eu vou saber o meu perfil de investidor? Basicamente, é você saber até que ponto você está disposto a correr riscos. Quando nós falamos de retorno na bolsa de valores, quando nós investimos em algo, a nossa expectativa é que aquilo se valorize para que quando a gente venda uma ação, por exemplo, uma vez que a gente comprou a ação, a gente espera que ela valorize para que a gente, quando a gente vender, a gente tenha um lucro sobre ela. Só que ao mesmo tempo que eu comprei e estou esperando ela subir, ela pode cair e nessa eu vou estar tomando prejuízo. Então eu preciso medir o tamanho da minha exposição em ativos de alto risco. Então eu preciso entender qual a minha disposição a me expor em alto risco. Então, por exemplo, se eu sou um cara conservador, eu não tenho um controle emocional, eu não gosto dessa coisa de um dia eu posso estar perdendo 15% do meu patrimônio, mesmo que no outro eu possa estar ganhando os 15%. Eu gosto de uma coisa mais perene, uma coisa mais calma, mais sólida, que no longo tempo eu consiga ter um retorno. Então, é isso que basicamente você tem que medir. Segundo ponto, entenda o mercado, defina as ferramentas. O que é entender o mercado? É basicamente você saber como tudo funciona dentro da bolsa de valores. Qual é o princípio de uma negociação? Eu preciso de alguém comprando, como eu preciso de alguém vendendo. Então, se eu quero comprar é porque alguém está querendo vender. Há um negócio aqui, sendo bem informal para vocês saberem. Às vezes a gente compra um ativo e não pensa nisso, mas tudo começa aí. O que eu estou querendo dizer? Só de eu mostrar para vocês que eu preciso de alguém querendo comprar e alguém querendo vender, é necessário o que aqui? Eu já estou chamando uma variável nova para vocês, a liquidez. Então, eu preciso que haja a outra parte. Então, se eu quero comprar uma ação, precisa ter alguém querendo vender essa ação no preço que eu quero comprar. Olha só como as coisas funcionam. Então, não é só chegar lá e ver um vídeo no YouTube de como viver de dividendos e abrir uma conta no Invest e simplesmente começar a comprar fundo imobiliário ou comprar ações. Você precisa entender o que você está fazendo. Será que as ações que você está comprando realmente valem a pena? Você está olhando para ela de que forma? Você está pensando em longo prazo? Você quer proventos? Você está olhando para um possível upside? A empresa vai estourar daqui a uns anos porque os fundamentos dessa empresa estão te dizendo alguma coisa? Então, a gente vai chegar nesses pontos. Por isso, entender
o mercado é fundamental, para você saber como as coisas funcionam. E definir as ferramentas é saber basicamente quais são os instrumentos que a gente vai utilizar para investir. Então, por exemplo, qual corretora eu vou escolher? Eu preciso entender que há custos por trás de toda transação financeira. Existem corretoras que possuem custos maiores do que outras. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso colocar na balança antes de definir uma corretora. A maior parte das pessoas estão conhecendo o mercado financeiro por corretoras mais acessíveis, digamos assim, no Invest ou a Rico. É só que às vezes você faz um cadastro lá, você faz sua conta, você às vezes até já investiu, só que você não sabe muito bem o que está acontecendo lá dentro, você não entende sobre tipos operacionais, tem como você entrar de diversas formas num ativo, tem como você comprar ele no preço que ele está no mercado, tem como você lançar uma ordem de compra. Se o preço do ativo chegar nesse preço específico, é que a minha ordem vai ser realizada. Então, são várias variáveis aqui, né? Então, eu preciso entender o quê? Das ferramentas. Quando eu escolho a corretora, eu tenho que olhar sobre os custos operacionais. Eu preciso saber se existem outros custos, se tem corretagem, qual o valor dessa corretagem, se a minha intenção é usar um profit, um trade da vida para poder analisar o mercado, porque a gente vai chegar lá nos pontos de análise que eu tô falando aqui. Eu preciso entender se há custos, porque existem corretoras que não cobram para você acessar os gráficos, os preços, para você entender melhor o que está acontecendo ali. Toda essa balança é importante ser lida antes de simplesmente abrir uma conta numa corretora. Não estou falando aqui para vocês não abrirem uma conta no Invest ou na Rico, na XP, que são as mais queridinhas hoje da maioria que está entrando, mas eu estou falando que quando você tem esse conhecimento mínimo, você tem um senso crítico de será que é melhor? Existem outras? Quais são essas outras? Será que o custo é mais vantajoso? Será que tem outras plataformas para eu ter acesso ao mercado? Bom, eu citei aqui sobre plataformas de análise, né, de ativos da Bolsa de Valores, porque é importante que com o tempo, conforme você vai estudando, conhecendo mais, é importante que você saiba analisar os ativos que você quer comprar, para que você consiga comprar num preço descontado ou procure comprar num preço barato e vender num preço caro, porque assim, é isso que a gente normalmente tenta fazer. Comprar barato e vender caro. O engraçado é que na Bolsa de Valores é um dos únicos lugares que as pessoas fazem o contrário. Elas compram caro, o preço lá em cima, e depois vende lá embaixo, porque caiu pra caramba, ficou com medo e vendeu. Né? Tipo agora, a Petrobras tá 40 e poucos reais. As pessoas estão comprando Petrobras. Né? Uma empresa, enfim. Vai ficar para um outro vídeo esse assunto. Ponto 3, entender sobre riscos. Não sei você, mas eu já vi bastante história de gente que perdeu uma bolada investindo em Bitcoin, investindo em ações que eram extremamente voláteis, que se movimentavam muito, que de repente comprou numa alta e ela despencou e a pessoa não estava preparada. Na verdade, a empresa nem era tão boa assim, e ela simplesmente comprou porque ela viu alguém falando para ela comprar, e quando caiu, nem deu tempo de sair num preço razoável ali, perdeu uma bolada. No mercado, as coisas se movimentam. A gente tem que estar preparado para isso. Tem diversas formas da gente enxergar um possível viés para um ativo ir mais para uma direção do que para uma outra. Por isso é tão importante você estudar, você ter uma ideia matematicamente quais são as chances daquilo subir ou não. E isso determina o risco sobre o mercado. Esse risco sobre a valorização ou desvalorização é um dos principais riscos da bolsa, que é um risco de mercado, um risco sobre as oscilações dos preços. Existem outros riscos. Existem riscos políticos, por exemplo. Ah, mas Felipe, a gente está falando de investimento, eu vou ter que entender um pouco de política. Não entender completamente de política, mas saber aonde buscar essas informações, pelo menos as mais importantes, as que podem interferir no mercado. Mesmo que você esteja posicionado a longo prazo e situações específicas que aconteçam no meio do caminho não afetem diretamente o longo prazo, é importante você entender do que afeta, porque isso vai te tornar um investidor cada vez mais inteligente. E o foco desse vídeo é te tornar mais inteligente nos seus aportes. A gente está tentando encurtar uma liberdade financeira. É nisso que eu acredito. A importância de você saber sobre os riscos que existem no mercado é fundamental. Charles Dow, por exemplo, que foi o pai de toda a concepção gráfica no mercado financeiro, já mostrava pra gente que existem 3 fases de alta na bolsa e 3 fases de baixa, seja qual for o ativo. É o mínimo que a gente precisa compreender, saber em que momento aquele ativo específico se encontra. Quarto ponto, conhecer os produtos no mercado. Então existem 2 grandes famílias, que são renda fixa, renda variável. Renda fixa ou perda fixa, brincadeira. É brincadeira essa parte. Renda fixa basicamente são produtos que rentabilizam de forma fixa. Por que o aspas aqui? Porque nem sempre é fixo. Um produto de renda fixa ele é basicamente emitido por instituições financeiras
ou governo, ou empresas. Existem nomes diferentes aqui de acordo com o emissor. Por exemplo, se uma empresa quer emitir uma renda fixa, a gente chama de debenture. Se o governo quer emitir um produto de renda fixa, existe um programa do governo que se chama Tesouro Direto. Se um banco quer emitir um produto de renda fixa, ela pode emitir, por exemplo, um CDB, que é um certificado de depósito bancário. É um outro tipo de ativo. Qual que é a característica em comum que esses produtos emitidos por instituições diferentes têm? É a taxa de juros. Essa taxa de juros ela pode ser fixa, como pode ser variável. Por isso eu coloquei o aspas aqui, porque quando é fixa, você vai ver um númerozinho atrelado ao produto lá. Por exemplo, você está comprando uma letra financeira emitida por um banco que tem 15% de juros sendo pagos ao ano. Então, o 15 é um valor que é conhecido. Então, um valor fixo. O que você investir vai voltar esses 15%. Então, aí vem a taxa fixa. A taxa variável, ela tem um lastro em alguma taxa da nossa economia ou um índice. Para facilitar, as principais taxas hoje de renda fixa que variam: Selic, CDI e IPCA. Selic e o CDI são a média das transações interbancárias de títulos, sejam eles públicos ou privados, só que esse assunto vai ficar para um outro vídeo, tá? O IPCA é um índice de preço ao consumidor amplo, que é basicamente a média das inflações e deflações dos setores do nosso Brasil. Então, pegam 11, 15 setores, por exemplo. Pegam-se setores como transporte, varejo, alimentação, saúde, N outros, e gera-se uma média de preços. Exemplo, se no setor de transporte nacional os preços subiram, a gente tem uma inflação de preços aí nesse setor. Se a média dos outros for positiva, então a média geral de todos os setores vai ser um valor positivo. O que isso quer dizer? Que o IPCA vai ser positivo. Existe uma regra de quando o IPCA está acima de zero, há inflação, porque é esse índice que nos mostra se os preços subiram ou não. Então, inflação é isso. A deflação é se esse índice é menor que zero, se ele for negativo. O IPCA ele é medido mensalmente e, claro, tem uma apuração anual. Só para vocês terem uma ideia, nunca houve uma deflação no Brasil anual. É sério. Só deflações mensais. Mas assim, de 12 meses, 3 meses teve deflação. 4 meses no melhor ano. Bom, esse vídeo não é para te deixar triste, né? A gente tá falando sobre uma outra coisa. Mas já aproveitando, se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, tá te ajudando de alguma forma, pelo menos ter uma visão um pouco mais aberta sobre para onde ir, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que estudar para ser um investidor um pouco mais inteligente, para eu chegar na liberdade financeira que eu tanto almejo de uma forma mais encurtada, se inscreve no canal, porque assim eu vou conseguir preparar mais conteúdo nesse nível para vocês. Quinto ponto. O que analisar antes de comprar uma ação? Eu vou dividir em duas partes esse assunto, que é entender dos fundamentos do ativo e entender do preço. Quando eu falo de entender dos fundamentos, é você saber o que está acontecendo com o balanço daquela empresa, quais são os resultados que aquela empresa está dando. É você puxar os demonstrativos de resultado e ver se aquela empresa está dando lucro, se a dívida bruta dela está sendo contida. Entender também o que aquela empresa está fazendo com o lucro, se ela está diluindo nos acionistas, entregando através de proventos, ou se ela está reinvestindo. Entender quais são as medidas administrativas, porque se você compra uma ação, você está se tornando parte daquela empresa. E convenhamos, comprar uma empresa sem ter noção dos números dela é meio assustador, é meio bizarro. E para te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, entender o que é PL, PVP, LPA, VPA e outros diversos indicadores, eu vou sugerir para vocês um livro muito legal para quem não entende nada, porque eu tô partindo do ponto de que você tá começando ou já começou, mas não tem a bagagem necessária para investir com mais inteligência. Então eu vou deixar um link aqui embaixo de um livro muito interessante para vocês que não entendem nada, já é uma boa base. Segunda parte de como analisar uma ação, que é a parte de entender sobre o preço. Quando eu falo sobre entender o preço, é saber ler o gráfico, enxergar os preços, ter uma visão técnica do que está acontecendo ou do que já aconteceu com aquela ação. E ter uma mínima noção de fluxo de mercado, para onde o dinheiro está indo. E aqui eu tô falando um pouquinho de economia, mas calma que vai ficar mais simples. Eu vou deixar outro link aqui, vai dar uma boa noção para vocês entenderem como tudo funciona a partir de fluxo de mercado. E mesmo assim, se ficar um pouco complicado, fiquem nesse canal, porque eu vou estar disponibilizando muito conteúdo legal a respeito desse assunto para se tornarem investidores inteligentes.
Então, é isso. Se esse vídeo fez sentido pra vocês, deixa um gostei pra eu conseguir medir se teve um resultado, pelo menos um lápis, assim, um insight na cabeça de vocês. Meu, eu tenho que me aprofundar mais. Me mandem algumas perguntas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu aborde assuntos específicos dentro daquilo que a gente abordou aqui. E vai ser um prazer ajudar vocês da melhor maneira possível. É nóis, falou!